Olá, alienígenas! Olá, magistas! Eu sou Dourado Haris, mestre em magia livre e alternativa, e você está no canal Muito Além. Eu vou falar aqui sobre magia, esse é o quarto vídeo falando sobre esse assunto. Se você não viu os outros vídeos, você pode ver depois ou antes desse para entender melhor. E hoje eu vou falar sobre energias. Isso mesmo, eu não vou falar nada assim de uma forma meio física, meio, como eu posso dizer, acadêmica. Vou tentar falar de um jeito bem simples mesmo para vocês entenderem. E quem gostar desse assunto, já curte aí, já segue, dá o like. Se você conhecer alguém que gosta também, compartilha, etc. Mas só se vocês quiserem, porque ninguém é obrigado a nada. Então vamos lá. Falando sobre energias, né? O nosso universo e os outros multiversos, tudo é feito de energia. Tudo que nos cerca, nós somos feitos de energia. Tudo é energia. Então, até na parte científica, essa parte física, né? Já foi descoberto que nós somos energia, nós somos feitos de energia, vibramos energia, né? Então, assim, como nós sabemos, energia, ela se movimenta, né? Ela vibra, ela tem uma frequência. Então, por exemplo, a luz é uma energia, o som é uma energia sonora, tudo tem uma vibração, certo? A gente pode perceber que quando a gente vai escutar alguma coisa, é a energia sonora, né? E a gente escuta um certo volume muito alto e um certo volume muito baixo. O nosso ouvido, ele tem um limite de captar a energia sonora, né? Tem sons muito altos agora acontecendo no universo e a gente não consegue captar. Tem sons muito baixos acontecendo no universo e nós também não conseguimos captar esse som muito baixo, porque o nosso ouvido ele é limitado. Ele é uma antena de energia sonora, o nosso ouvido, só que é limitado, a gente não consegue ouvir coisas muito altas ou muito baixas. O nosso olho, por exemplo, ele também é limitado, a gente não consegue ver todas as frequências de energia luminosa que existem no universo, né? A gente só vê o que o nosso olho permite, né? Então essas cores que a gente vê, essas coisas que enxergamos, é tudo dentro do nosso limite de captar essa energia visual, certo? Então dá para entender que o ser humano ele é limitado nesse sentido de captar energia. Um exemplo disso, por exemplo, é a energia, né, a frequência da energia do rádio. A gente não consegue sentir a energia do rádio assim de uma forma livre e espontânea. A gente precisa de um aparelhinho, né, que é o aparelho de som do nosso celular para captar as energias do rádio, a energia do Wi-Fi, por exemplo. A gente assim parado não consegue sentir que está passando por nós ondas de rádio, mensagens de internet, de celular, tá passando aqui por nós. Se alguém me mandar uma mensagem agora no WhatsApp, ela vai chegar no meu celular e eu nem vou sentir ela passando por aqui, porque a gente não capta todas as frequências de energia. Então existem frequências de energia de diversos níveis, né? Inclusive o nosso corpo, que também é energia, vibra em um certo nível de energia, certo? Então assim, quando a gente pensa positivo, quando a gente controla a nossa mente para pensar em uma certa frequência positiva de energia, a gente vibra mais positivo e atrai coisa positiva. Quando a gente vibra coisas negativas, a gente atrai coisas negativas. Então a gente consegue controlar através da nossa mente como a gente vai vibrar a nossa energia, a nossa aura. A gente consegue controlar isso, porque a nossa mente consegue controlar o nosso astral, né? A vibração que a gente transmite. Por isso que tem gente que é bem sensível a esse tipo de energia. Ela entra em certos lugares e sente uma energia pesada, sente uma energia leve, porque essas energias estão ao nosso redor, mesmo que a gente não veja, né? Então, isso é para você ter uma ideia, né? Que existe, a gente sabe que existe ondas de rádio, sabe que existem ondas de celular, de internet, a gente não vê elas, mas elas existem, elas são reais. Então, quando a gente aprende um pouco sobre magia, sobre essa questão da energia no universo, a gente sabe que existem outros planos de existência, que existem seres que estão vibrando em outra energia, outra frequência.
até mesmo seres desencarnados que estão vibrando em o quê? Em outra frequência. Por isso que muitas pessoas não conseguem ver esses seres do astral, né? Seres de outros planos, porque eles estão vibrando em outras frequências, né? Que impede a gente de conseguir acessar eles com facilidade, porque o nosso plano físico ele é muito denso, a energia aqui ela é muito concentrada, né? A gente pode ver que a gente é a matéria, que é a energia bem concentrada. A gente não consegue atravessar uma parede porque a energia da parede também é muito concentrada, então a gente vai vibrando na mesma frequência e não consegue atravessar a parede, por exemplo, que nem a Kitty do X-Men. Então, assim, se você conseguisse, por exemplo, fazer a sua vibração corporal vibrar de uma forma mais sutil, de repente você conseguiria atravessar paredes, essas coisas, enfim, né? Então isso é para entender que existem outros planos de vibração. Existem pessoas que elas são sensíveis, né? Quando você desperta o chamado sexto sentido, que é sua sensibilidade, né, mais aguçada, você consegue sentir alguns outros campos de vibração energético. Então você consegue, de repente, ver coisas, sentir coisas, ouvir coisas, sabe? Ou seja, as suas antenas de energia, que são os nossos 5 sentidos, consegue sentir energias de outros planos. Então tem pessoas que conseguem ver coisas que estão vibrando em outra frequência, né? Tem pessoas que conseguem ouvir coisas que estão em outra frequência, vozes, pessoas. Tem pessoas que conseguem cheirar coisas que estão vibrando em outra frequência, conseguem sentir o gosto, conseguem tocar, né? Essas pessoas elas podem ser consideradas com dons paranormais, né? Porque elas conseguem ter o dom do toque, sim, pôr a mão em determinado lugar onde aconteceu alguma coisa e sentir a energia daquela coisa, a impressão energética, às vezes de coisa que já aconteceu. Elas conseguem ver, conseguem ouvir, conseguem sentir o cheiro, tudo isso através da energia. Por isso que tem pessoas que têm visão, clareolfação, que é sentir o cheiro, tipo, nossa, aqui alguém já assou um bolo. Quantos dias atrás? Uns 5 dias atrás. Eu sinto que aqui um bolo foi assado. Eu sinto que aqui alguém sofreu. Eu estou sentindo uma sensação de medo, de sofrimento. Sabe aquelas pessoas sensitivas? Então, elas conseguem captar energias de outras vibrações, energias que já esteve ali antes, né? Um pouco, com um sentido um pouco mais apurado, elas percebem essas outras vibrações. Então, assim, nós também sabemos que a gente está vibrando em um plano. Então, de repente, aqui por nós, tá passando seres de outro plano vibracional aqui, ó, em volta de nós, andando por nós, e a gente não tá nem sentindo, e às vezes eles nem estão sentindo a gente também, né? Então, daí que acontece de pessoas verem, às vezes, vultos, às vezes seres de outros planos, enfim, porque são pessoas sensíveis, né? Nesse sentido da energia, eu também gostaria de dizer para vocês que no universo tem, digamos assim, 2 grandes polos de energia, né? Positivo e negativo. E o movimento desses polos positivo e negativo, nessa dialética desses movimentos, fazem com que aconteça o movimento da energia, né? Então, por isso que fala yin e yang, né? Que é o positivo, o negativo, o sagrado masculino, o sagrado feminino, que são as energias polarizadoras do universo, que acontece de fazer o movimento ali da energia. E por que é importante a gente saber disso da energia para o magista, né? É importante porque conhecendo que existem frequências vibracionais diferentes, você consegue relaxar sua mente e programar ela para vibrar numa frequência mais positiva. O que é a frequência positiva? Quando você tá com o ânimo e com o astral mais alegre, mais para cima, atraindo para sua vida energias boas, coisas boas, porque uma das leis do universo é essa: semelhante atrai semelhante. Então, quando você tá vibrando positivo, você atrai coisa positiva. Então, sabendo desse negócio da energia, você pensar, eu vou pensar só coisas boas, vou agradecer, né? Mesmo quando tiver uma coisa muito ruim, eu vou ter esperança que vai melhorar. Então, você acaba atraindo realmente
coisas positivas. Se você pensar coisas negativas, você sabe que a sua frequência, a frequência do pensamento negativo faz com que o seu astral fique mais baixo, você sinta as coisas mais pesadas, você sinta tudo mais lento, se arrastando, as coisas meio cinzas. Então, sabendo disso da energia, você vai querer pensar positivo para atrair coisa positiva. É o conhecimento, né, que faz com que a gente consiga direcionar a nossa magia ao nosso favor. A magia também é o conhecimento ao seu favor, né? Para você usar a sua energia, o seu desejo ao seu favor. Então, se eu quero ficar bem, o meu desejo é ficar bem, eu quero fazer uma magia para ficar bem, e eu sei que para ficar bem eu tenho que pensar positivo, então eu vou pensar positivo, atrair o positivo. E se você sempre trabalhar a sua intuição, seu sexto sentido, ficar sensível para as coisas que estão ao seu redor, ó, na meditação você consegue perceber melhor as energias ao seu redor, você não fica distraído com coisas do dia a dia, você percebe mais a energia em volta e começa a sentir se de repente você tem clarofação, clauradição, claridegustação, clarividência. Você vai percebendo se esses sentidos seus são aguçados, né? E aí você consegue ver coisas que estão em outros planos energéticos, né? Então por isso é importante saber da energia. E essa questão do positivo e negativo é bom você saber porque na magia não existe, digamos assim, coisa do bem, coisa do mal, né? A gente sabe que luz e trevas não é uma oposta à outra, elas se complementam. Para ter a energia da luz precisa das trevas. Não existiria trevas sem luz, nem luz sem trevas. Não existe positivo sem o negativo. Se complementam para que a energia possa se movimentar. Então a mesma coisa no nosso corpo. A gente tem que estar em equilíbrio, digamos assim, entre as duas energias, entre os dois polos, luz e trevas, ou seja, o sagrado masculino e o sagrado feminino, né? Que todos nós temos dentro de nós essas duas energias, né? O positivo, o negativo, que é o masculino e o feminino. Temos que trabalhar isso tudo dentro de nós, né? Só puxando um gancho assim, então, por exemplo, seja você homem ou seja mulher, você tem que trabalhar os seus dois lados. Tanto o lado luz, masculino, dessa energia, que é de atividade, é de fazer acontecer, é de ação, quanto o lado yin, né? Que é o sagrado feminino, que é a energia de introspecção, de reflexão, de profundidade, de sentimentos, trabalhar os sentimentos, né? Então nós todos precisamos trabalhar as duas energias, ok? Dentro de nós, para que possa fluir de uma forma melhor. E a gente conseguir ficar sempre em equilíbrio, assim como o universo também busca o equilíbrio. Então a gente organiza o nosso equilíbrio interior para também sintonizar com o equilíbrio do universo, certo? Então a gente consegue trabalhar melhor também o nosso equilíbrio de energia, entendendo que tem o positivo e o negativo, a ação e a reação, entendendo que tem a hora de fazer e a hora de refletir, né? E aí a gente consegue se equilibrar mais com a energia do universo, a nossa energia interior, e sentir mais as energias em volta ao nosso redor. Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido como funciona mais ou menos a energia, essa questão de frequências, saber que tem outros planos, outros seres em outros planos. Por isso que a gente fala muito assim de elementais da natureza, porque são criaturas que estão vibrando em outros planos e se comunicam através dos elementos da natureza, né? Que é água, terra, fogo e ar. Então, elementais, nós falamos de seres da natureza, dríades, essas coisas assim, porque são seres que vibram em outros planos, né? Uma frequência de energia diferente da nossa. Por isso que muitas pessoas não veem, mas muitas pessoas sentem. Tá bom? Eu espero ter esclarecido um pouco para vocês sobre energia. Até a próxima aula, né? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Qualquer coisa, segue nas redes sociais. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Namastê.